Boa noite, Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar ligado nessa live. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor àqueles que já estão entrando nessa live. Se você não se inscreveu, se inscreva. Eu sou o pastor Carlos, pastor missionário. E mais uma vez aqui na terceira live para estar trazendo uma palavra ao seu coração. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias, glórias a Jesus. Aleluias. Deus abençoe sua vida, boa noite, Deus abençoe sua vida, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Deus abençoe a cada um que está entrando nessa live agora, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na live passada, eu tive 2.200 visualizações. Eu louvo a Deus, porque Ele é fiel e é tremendo, né? Foi 2.200 visualizações na live passada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gabriel, Deus abençoe sua vida. Bernardo, Deus abençoe sua vida também. Esteja se inscrevendo também na live. Se inscreva. Deus abençoe sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ana Paula. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ana Borges. Aleluias. Glórias a ti. Glórias ao Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Glórias, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Se você quiser crescer no conhecimento da palavra de Deus, se você quiser se preparar para o arrebatamento da igreja, não saia dessa live. Tá? Fique até o final, para que Deus possa abençoar a sua vida. Tá? Fique até o final. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Deus abençoe a cada um que está entrando nessa live. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não saia, permaneça na live. Se inscreva também, para que você seja notificado, né? Assim que eu estiver fazendo outra live. Amém? Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Eu vou estar orando neste momento, para que Deus possa falar ao seu coração. Deus possa estar despertando a igreja dele. Eu estou aqui somente com um instrumento na mão do Senhor, cumprindo com a palavra de Deus e com aquilo que ele já tem falado comigo há 36 anos. E o que está se cumprindo esses dias, né? É algo que o Senhor já falou comigo há 36 anos. Eu louvo a Deus por isso, que Deus sabe de todas as coisas. Vou estar orando neste momento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vou estar orando por você, mas aguarde na live, tá? Aguarde, esteja ouvindo a palavra de Deus, porque muitas vezes o Senhor, ele cura através também da palavra, tá? A palavra é o refrigério para a nossa alma. Eu estarei orando, mas aguarde um momento. Se você crê, Deus pode te curar, tá? Desse tumor. Eu já vi Deus realizando muitos milagres, tá? E
para Deus nada é impossível. Amém? Mas aguarde na live. Glória a Deus, aleluia. Esteja também, né? Se você já me conhece, se você já assistiu as lives que eu tenho feito, então esteja também convidando mais amigos para estar ouvindo a palavra de Deus. Eu sou pastor missionário e tenho um ministério, tá? É um dom que Deus deu de revelação, de profecia, de visão. Então eu não sou profeta, né? Como muitos na live costumam colocar lá, profeta tal. Mas eu sou pastor missionário e Deus, pela graça, tem me usado nos dons espirituais. E um deles é o dom de profecia, né? Então na minha live eu já tenho 17 mil visualizações. Na live, 17 mil visualizações. E na outra live que eu fiz, a segunda live que eu fiz, que eu falei sobre o que está para acontecer, não sei se é nível mundial ou no Brasil, mas que está para acontecer, que o Senhor falou que muitas, milhares de pessoas desceriam à sepultura. Então foi 2 lives que eu fiz aqui no TikTok. Uma já tem 17 visualizações e a outra está com 13 mil visualizações, tá? Só no YouTube também eu tenho já quase 20 mil visualizações também daquilo que o Senhor me usou no Facebook, uma profecia que o Senhor falou que logo, né, vai acontecer. Deus é que sabe o tempo. A primeira profecia, quando o Senhor falou sobre a pandemia, foi depois de um ano, né, um ano e pouco veio se cumprir, quando o Senhor me usou com respeito à pandemia, tá? Eu vou estar orando nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu louvo, Senhor, e engrandeço o teu nome, Pai. Eu estou aqui, Senhor, ó Pai, neste momento, Pai querido, diante, Senhor, ó Pai, dessas pessoas, Senhor, dos irmãos, daqueles ainda que não se converteram, meu Pai, mas que o Senhor nesta noite venha fazer a obra, meu Pai, de libertação, de cura, Senhor. Aqueles que estão doentes, meu Pai, aqueles que estão enfermos, Senhor, ó Pai, querido, em nome de Jesus, com doenças que para o homem, ó Pai, é impossível, Senhor, a cura, Senhor, mas, Senhor, para Ti, Senhor, todas as coisas são possíveis, meu Pai. Opera, Senhor, um milagre, Senhor, nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Opera um milagre em nome de Jesus, Pai. Prepara, Senhor, cada vida. Prepara, Senhor, cada coração. Que o Teu Espírito Santo esteja falando, Senhor, com cada um, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Que eu seja aqui apenas, Senhor, ó Pai, uma voz profética, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ponha por terra toda ação maligna, ponha por terra todo o poder do inimigo, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai querido, que se houver, Senhor, alguém, como na outra live, meu Pai se levantou, meu Pai querido, ali, um macumbeiro, Senhor, e começou também a afrontar, Senhor, mas em nome de Jesus, ponha por terra toda ação maligna. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, que toda ação maligna caia por terra, em nome de Jesus. Opera, Senhor, em cada vida, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como eu já falei, sou o pastor Carlos, missionário. Já sirvo ao Senhor há quase 37 anos. Tá? E pela misericórdia de Deus, também tem um ministério, né? Que o Senhor me levantou para esses últimos dias, mas o Senhor tem me usado já desde o início da minha conversão, em visão, em revelação, em profecia e outros dons o Senhor tem me usado. Mas algo que tem acontecido, né, agora nesses últimos dias,
que nós estamos próximo do arrebatamento da igreja. Para quem crê, para quem não crê, paciência, que Deus realmente tenha de misericórdia, essas pessoas vêm realmente crer na palavra de Deus, mas nós estamos próximos do arrebatamento da igreja. E aqui, como servo de Deus, eu quero dar um alerta, né, para você. Se você realmente conhece a palavra de Deus, se você é temeroso com as coisas do Senhor, cuidado, tá? Cuidado com aqueles que colocam lá, mas olha, o profeta tal, né? No Novo Testamento, não existe no Novo Testamento alguém que tem um cargo eclesiástico como profeta. Igreja nenhuma não tem, tá? O profeta X, como cargo, como pastor, como evangelista, como missionário, como um presbítero, não tem o profeta. Já no Antigo Testamento, a profecia que o Senhor levantava pessoas para ser usado em profecia, uma boa parte desses profetas do Antigo Testamento não eram, tá? Não vinham da linhagem de Arão, porque Deus levantou Arão e todos os da sua linhagem para ser sacerdote. E aí muitos dos que o Senhor levantou como profeta não era sacerdote. Entenda isso, não era sacerdote no Antigo Testamento. Então Deus levantava alguém, mesmo que não tenha, né, um ensinamento como da família, né, do pessoal da família de Arão, que já era obrigatório desde criança, já está interagido com a palavra de Deus para mais tarde ensinar, tá? Da família de Arão. Porém, aqueles que aleatoriamente eram chamados para ser profeta, que não tinha essa linhagem sacerdotal, mas era profeta. E Deus usava poderosamente. Já no Novo Testamento, igreja, acorda, para quem para quem é servo de Deus. No Novo Testamento não existe alguém que possa dizer, olha, eu sou profeta tal. Por quê? Porque na igreja não tem. Na igreja, no Novo Testamento, não existe alguém que possa chegar, né, que nem na rede social, eu sou profeta tal. A igreja, ele não abona isso. Então, esses que se diz profeta, cai fora. Tá? Tem muitos lobos dizendo ser profeta e homem de Deus nos dias de hoje. Tá? E alguns que não dizem ser profeta, mas se diz ser pastor. E o que acontece então? Eu estou falando aqui com experiência, porque eu sou profeta do Senhor, mas é um dom que Deus me deu. Eu sou profeta, mas é um dom. E eu tenho visto muita gente ser enganada. Aí a pessoa, ela abre a live, como eu abri, né, agora, a live. Aí ele olha o nome da pessoa, como aqui, né, o nome Bahia, né, aqui é da Bahia, Ana Borges. Ana Borges. E tem, né, a Ana Borges, sou de Salvador, Bahia. O que acontece com o profeta, então? Aquele que se diz ser profeta, mas cuidado, fuja desse nome. Aí ele vê lá, Ana Borges, assim diz o Senhor, Rama cantaramacai, lamachori ele me canta, Rama calamaili. Eu estou falando em língua porque eu tenho o dom, né, de falar línguas, e como Paulo fala, eu falo em língua mais do que todo mundo. Eu tenho o dom, então, para mim falar em línguas é natural, Rama cantaramacai. Eu falo natural em línguas, Rama, por quê? Porque eu aprendi, e o Espírito Santo me ensinou. Eu passo o dia todo orando em espírito. O dia todo. Então, como que eu oro em espírito? Eu oro em línguas. Então, eu fico o dia todo. Eu fico no espírito falando em línguas. O dia todo. E quanto mais nós falamos em línguas, mais é algo que se torna natural na nossa vida.
Então, Ramá, Cantaramacai, Lamar, Chorilimicá, Lamar, Chor. É o Espírito Santo, mas eu estou aqui falando em língua, mas com algo natural. Então, a pessoa é batizada com o Espírito Santo e ela fala em língua. Aí, quando ela vê uma pessoa, opa, ela entrou, assim diz o Senhor. Na hora que a pessoa entra, ele já lança uma profecia para a pessoa, fuja disso. Deus não age dessa forma. Tá? Isso daí é caído mais para o espiritismo. Porque no espiritismo está lá. Eu trabalhei, né? Como eu já contei meu testemunho, eu fui separado para ser médium com 9 anos de idade. Eu fui separado com 9 anos de idade para ser médium. A minha mãe era médium na época. Aí ela sentava no banquinho lá com uma garrafinha de pinga, um charuto. Aí eu, trabalhando no congá ali, junto com ela. Aí vinha um após o outro. Todas as pessoas que sentavam no banco, primeiro ela jogava aquele bafo, né, da fumaça na pessoa. Aí cruzava ali, né, que a pessoa não entende, com o cigarro. E depois começava a revelar todas as pessoas. Minha mãe, todas as pessoas que sentavam no banquinho ali, ela tinha uma revelação para dar. E o diabo é sujo, ele conhece as pessoas. O diabo conhece todo mundo. A Bíblia diz que os demônios, eles estão ao nosso derredor, tentando nos tragar e nos destruir o dia e noite. Ele está. Por isso que a Bíblia diz, resiste ao diabo, ele vai fugir de vós. Mas ele está tentando nos tragar a todo momento. Então ele conhece o nosso andar. Ele conhece a nossa vida. Aí o pastor, né, ou alguns chegam, assim diz o Senhor, olha, assim diz o Senhor para ti. Eu lamento, né, que muita gente, por falta de entendimento, é que nem um horóscopo. O que Deus tem para mim hoje? Aí vai lá e no meio evangélico tá cheio de gente agindo dessa forma. No TikTok tá cheio. Eu tô aqui como um pastor dizendo, sai fora, cuidado. E a última que eu vi foi ontem. Aí o pastor chega, assim diz o Senhor, Amá, Cantaramacai, Deus tem uma bênção para ti e para 2 pessoas da sua família. Eu olhei, Senhor, Senhor de misericórdia. Tenha de misericórdia desse homem que tá na live aí, que diz que é pastor. Eu tenho uma bênção, Deus tem uma bênção para ti e para 2 pessoas da sua família. Aí a pessoa sai contente, glória a Deus, aleluia, obrigado, né, Deus, o Senhor tem uma bênção para mim. Então, eu estou aqui como um homem de Deus, como um profeta do Senhor, mas para dizer, olha, Deus me usa. Para quem já assistiu minhas lives, hein? Deus me usa. Mas não é, né, um por um, e Deus vai ficando e mandando bênção para todo mundo. Por quê? Porque a essência que Deus nos dá é a palavra. Aqui, ó. É a palavra. Quem transforma é a palavra. Quem muda é a palavra de Deus. Agora, Paulo é tão tremendo que Paulo fala assim, olha, só a palavra, sem o poder, só a palavra sem o poder que acompanha a palavra de Deus, ela acaba não fluindo aquilo que deveria fluir na vida de uma pessoa. Porque Paulo fala, olha, eu vou ter convosco. Eu estou aqui na live, eu vou ter convosco. Eu estou aqui como um homem de Deus pregando a palavra de Deus. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Aqui a palavra. Mas Paulo fala, mas eu quero que vocês se firmem, a sua fé se firme no poder da palavra. A palavra, ela tem que ter o poder. E esse poder que emana da palavra, ele vem do vaso. Ele vem daquele que está pregando a palavra de Deus. É o poder da palavra. É o poder que sai dos lábios ao ler.
ao proferir, ao pregar a palavra de Deus, então ela sai poder. O poder para a cura, o poder para a libertação, poder para a restauração, poder para que as pessoas recebam o refrigério, recebam unção de batismo, unção de cura. Então é o poder da palavra que opera um milagre na sua vida. E aí, ao pregar a palavra, Deus fala diretamente através da palavra. E se Deus quiser, Ele também revela e usa o profeta no sentido de uma palavra profética ou uma revelação. Eu posso estar pregando, de repente, os meus olhos espirituais se abrir e Deus mostrar alguma coisa que está aí, né? Alguém que está com algum problema e Deus mostrar. Aí é uma palavra que o Senhor dá como revelação. Aí eu chego e falo, olha, assim diz o Senhor, tem alguém assim, assim, assim. E Deus está fazendo. Porque Deus age dessa forma. Então é o poder da palavra que opera através do Espírito Santo de Deus. Então o meu desejo, cada dia aqui, como um instrumento na mão de Deus, é que vocês se firmem na palavra e peça, Senhor, fala comigo. Aí Deus pode fazê-lo. Mas eu não profetizo apenas, né, para profetizar. Porque senão eu estou agindo como um espírito de engano. Se eu começar a amar, cantar a macá, é assim diz o Senhor para ti. Aí não é Deus. Aí é o profeta querendo se engrandecer em cima dos ouvintes. Mas o Senhor não me chamou para isso, o Senhor me libertou. E o desejo que Deus quer é libertar vocês. Para quê? Para aquilo que Deus me deu como ferramenta, porque a Bíblia diz que os dons espirituais, eles servem como ferramenta para que as outras pessoas venham ser abençoadas. Então é necessário que eu tenha os dons espirituais, mas é necessário que você, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, também tenha os dons espirituais. Porque Deus não quer usar só o pastor aqui. Ele quer usar você também. Então, a palavra de Deus é para que o homem e a mulher de Deus, nessa live, venha também ser um instrumento para expandir o reino de Deus. Nós somos apenas instrumento. Você é instrumento na mão de Deus? Você é instrumento? Ah, eu estou parado. Então, hoje você pode chegar e falar assim, Senhor, eu estava parado, mas a partir de hoje eu tomo uma posição diante de ti, Senhor. Eu quero aqui ler a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, diz assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. No versículo 2 diz que há um demônio. Vai, pastor. Irmão, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. É que a igreja venha se fortalecer, se preparar para subir ao céu, porque o Senhor vem para arrebatar a igreja, mas o Senhor não vem te buscar de qualquer jeito, não. Então eu não sou, né, aquele profeta que fica passando a mão na cabeça de todo mundo, querendo agradar só para ganhar like e futuramente, né, como alguns, ou ganhar algum dinheiro, ou ganhar alguma coisa. Não estou aqui para isso, eu estou aqui como um profeta, para dizer, prepara-te, ó igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus. O Senhor virá para buscar o seu povo. E você tem que estar preparado. Você tem que ser um instrumento na mão de Deus. Então aqui não tem palavra, né, para passar a mão na cabeça de pecado de ninguém, não. Ou nós obedecemos e vamos para o céu, ou nós não obedecemos e vamos para o inferno. Porque só há dois caminhos, ou o céu ou o inferno. Aí o Senhor fala aqui, então, segundo o príncipe, Efésios 2, 2, segundo o príncipe do poder do ar,
do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então saiba, eu falei na live que eu fiz, eu falei assim, olha, muitos estão passando por lutas, mas por causa do pecado. Aí fica querendo a muleta, não se converte, não se coloca na mão de Deus, não quer mudança de vida, então fica, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Entende o que eu estou dizendo? Eu estou falando com pessoas que são crentes, porém não tomam uma posição de andar na presença de Deus, de deixar o pecado de lado e fica. Aí os demônios agem, porque tem a porta aberta, tem a liberdade de agir. Aí os crentes ficam, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. E eu falei na live passada. Aí o Senhor naquele momento me usou e falou assim, olha, peraí, mas tem aqueles que estão no deserto porque Deus levou no deserto. Estão passando por luta, não é por causa do pecado. Estão passando por luta porque Deus está permitindo o deserto para dar crescimento espiritual para que o Senhor possa usar, segundo a vontade dEle. Então, o deserto, quando o Senhor leva, é para que nós venhamos crescer espiritualmente. Então, Deus trata conosco no deserto para que sermos abençoados e poder abençoar outras pessoas. Então, quando eu falei, eu pus bem claro. Tem os que estão em pecado. Os que estão em pecado se convertam. Para que o inimigo não acha e não destrua a sua vida. Agora, outras pessoas estão em obediência à palavra de Deus. E estão no deserto porque é plano de Deus para dar crescimento espiritual. Mas qual é a situação? Qual é a situação do homem e da mulher de Deus? Então a Bíblia fala, o espírito que opera nos filhos da desobediência. Filhos da desobediência. Aí no versículo 3 diz assim, entre ele todos nós também antes andávamos nos nossos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ou seja, aqueles que estão fazendo a vontade da carne e está cheio de crente, entre aspas, que fala, mas eu sou crente aí, mas a carne é fraca. Aí eles pegam algum versículo que não entende e falam, mas a carne é fraca. Aí eu pego mesmo porque mas a carne é fraca, mas Deus é amor, vai pro inferno. E pastor, o que é isso, pastor? Eu estou na live aqui para receber mesmo. É bênção de Deus. Eu estou pregando aqui a palavra que gera mudança. Se essa palavra não gerar mudança, você vai para o inferno. Ela tem que gerar mudança na sua vida. Ela tem que fazer com que você mude. A cada dia mude a sua vida. Então ele fala, aqueles que andavam, porque eu andava antes de conhecer Jesus. Eu fumava maconha, eu cheirava cola, eu era dependente químico, eu roubava, eu era homossexual, eu fazia tantas coisas erradas, eu bebia, andava nas baladas, fazia tanta coisa errada. Aí quando eu me converto, eu xingava, eu falava uma palavra e uma palavra normal, conversando com as pessoas, e falava dois, três palavrão em seguida, que era normal, porque eu não conhecia Jesus, falar palavrão, como muita gente hoje fala, mas fala palavrão porque não tem Jesus, não conhece a palavra de Deus. E aqueles que falam palavrão e diz que conhece Jesus, precisa nascer de novo. Então, a minha vida era assim. Aí com 24 anos de idade eu conheci Jesus, fui liberto. Quando eu fui liberto, ele me libertou do cigarro, me libertou das drogas, eu fui liberto de tudo, do homossexualismo, o demônio da pombagira que me levava a manter relações com o homem. Eu fui liberto com 24 anos de idade. A Bíblia diz assim, se Cristo vos libertar, entende a palavra de Deus? Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Cristo te liberta, você não tem mais desejo de fumar.
Por quê? Porque foi liberto por Jesus. Se você foi liberto por Jesus, você não vive mais na prostituição, porque você conheceu Jesus. E Jesus te libertou. Se ele libertou verdadeiramente, você é liberto. Daquilo que te dominava, você é liberto. Ah, mas a carne. Não, eu morri para o mundo. Eu não vivo mais segundo a carne. Aqueles que vivem segundo a carne porque não tem Jesus em suas vidas. É o religioso. O religioso, ele vai para a igreja, volta, vai para a igreja, volta e continua na mesmice. Mas o evangelho não é para religioso. O evangelho, a palavra de Deus, é para que você tenha um encontro real com ele e tenha uma comunhão com o Senhor. Assim como eu estou falando que vocês estão ouvindo a minha voz, Deus fala do mesmo jeito. Eu tenho que ter um relacionamento, e o relacionamento só tem quem não é religioso. Um relacionamento com Deus, relacionamento com Jesus, um relacionamento com o Espírito Santo, porque não vivo mais eu, mas ele vive em mim. Ele vive através da pessoa do Espírito Santo em minha vida. O Espírito Santo é que me dá forças para que eu não peque mais. Porque a Bíblia fala bem claro. Filhinhos, né? Primeira carta de João, fala assim, filhinhos, se você é filho, né? Filhinhos, não peques mais. Filhinhos, não peques mais. Agora eu falo assim, se você pecar, você tem um advogado que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele, como advogado, ele vai advogar a sua causa. Ou seja, se eu pecar involuntariamente, eu me arrependo e ele advoga minha causa diante de Deus. É Jesus quem faz isso. Não é outro. Tá? Não tem Maria, Mariazinha, não tem santo nenhum. É só Jesus. Por isso que Jesus, ele depois que Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar o meu pecado e os seus pecados. Mas quando ele morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou como Senhor. Entenda isso. Ele morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado. Mas quando ele ressuscitou como Senhor. Então Jesus, quando nós olhamos para Jesus, ele é Senhor. E quando ele morreu e ressuscitou como Senhor, ele atua no céu como um advogado. Então, João, ele revela dessa forma. Jesus Cristo é o nosso advogado diante de Deus. Filhinho, se todavia você pecar, você tem um advogado. Mas para que serve um advogado? O advogado serve para... Porque eu não posso ir diante de um juiz. Eu não posso ir diante do juiz Deus, não posso. Jesus morreu para ser o advogado entre eu e o juiz, que é Deus. Então, João fala, você tem um advogado, Jesus Cristo. Mas se ele é meu advogado, eu também tenho alguém que é contra mim. É o que a palavra de Deus fala, Satanás. Satanás, ele é meu acusador. Satanás, ele me acusa de dia e de noite diante de Deus. Como Satanás, ele é o acusador, eu preciso de um advogado. Porque eu não tenho capacidade, não posso, de forma nenhuma, advogar sozinho a minha causa. Então, eu preciso de um advogado, porque tem alguém me acusando daquilo que eu fiz. Agora entenda, Jesus perdoou todos os meus pecados. Eu ando em novidade de vidas sem pecar. Aí, o diabo, diante daquilo que eu já fiz de errado, mas o Senhor lançou fora, no mar, todos os meus pecados foram lançados fora. Eu não tenho mais pecado. Ele perdoou todos os meus pecados quando me converti. Mas o meu acusador, que é o diabo, ele chega diante, não, olha lá, ó. Ele diz que é crente, mas ele continua fazendo aquilo lá, tá vendo?
Olha, ele continua bebendo, ele continua fumando, tá vendo? Olha, ele tá prostituindo lá, ó. Satanás, ele tá me acusando. Se eu tô em pecado, eu tenho que pedir perdão pelos meus pecados. Tenho que pedir perdão pelos meus pecados. E quando eu peço perdão, eu dou direito ao meu advogado Jesus Cristo de ir diante de Deus e falar: Senhor, juiz, a Mariazinha, o Pedrinho, o Robertinho ali, ó, ele já pediu perdão do pecado dele, agora tá esse aqui, ó. Ele tá aqui acusando a Mariazinha, o Pedrinho, ele tá acusando, mas ele já pediu perdão pelo pecado e eu sou advogado dele, então ele me deu o direito de advogado, eu estou aqui diante de ti. Aí Deus vai fazer o quê? Diante do acusador: os meus pecados foram perdoados porque eu pedi perdão. O Senhor perdoou os meus pecados. E se você pediu perdão, ele perdoou os seus pecados. O diabo não tem como acusar, porque os meus pecados já foram perdoados. Mas eu tenho que andar em novidade de vida e não continuar pecando. Isso que é o maravilhoso, porque eu não vivo mais na escravidão do pecado. Eu vivo agora para fazer a vontade de Deus. Eu vivo para fazer a vontade de Deus. E você vive para fazer a vontade de Deus? Você vive para fazer a vontade de Deus? Ah, mas é tão difícil. A oração que nós devemos fazer diariamente para Deus é só essa: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Por quê? Eu tenho que fazer essa oração. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque Jesus, ele falou algo, falou assim, olha, para os discípulos: a seara é grande. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peça ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. Agora, você quer trabalhar? Você quer trabalhar para o Senhor? Eu trabalho para o Senhor já há quase 37 anos. Nunca recebi salário para trabalhar na obra de Deus. Nunca recebi salário para trabalhar na obra de Deus. A minha esposa, aqui ó, Eli Torres, 355, tá? Essa aqui é a missionária Elisete, minha esposa. O Senhor, então, todos esses anos servindo ao Senhor em novidade de vida. Ou seja, eu estou servindo ao Senhor não por causa de salário, porque um dia eu falei para Deus, eu falo todo dia essa oração: Senhor, envia-me a mim. Senhor, envia-me a mim. Senhor, me envia. Será que você pode dizer para o Senhor: Senhor, me envia, para que eu possa ser bênção na mão de outras pessoas, para que eu possa ser bênção na vida de outras pessoas, para que eu possa ser bênção na tua casa, na tua igreja. Senhor, envia-me a mim. E o Senhor, no versículo 4, ele fala: Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos e nos nossos delitos, vos vivificou com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou com Ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quando eu me converto verdadeiramente, ou seja, quando Ele me liberta verdadeiramente, Ele me faz assentar nas regiões celestiais. Ou seja, eu não sou escória de Satanás, você não é escória de Satanás. Você não é escória de Satanás. Satanás, onde ele habita? Os demônios habitam na terra. Mas aonde é a sede de Satanás?
No primeiro céu. No primeiro céu é a sede de Satanás, aonde tem os principados e potestades do ar. Quando o anjo veio trazer a bênção para Davi, depois de 21 dias, aí a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor veio trazer a bênção para Davi. Mas ele disse, olha, no primeiro dia que você me pediu, no primeiro dia que você pediu a bênção para Deus, Deus me enviou para te dar essa bênção. Mas o príncipe das trevas, que é Satanás, ele me impediu de entregar a bênção. Entenda que muitas vezes você está orando, Senhor, me dá bênção, Senhor, eu preciso dessa bênção. Essa bênção já, o Senhor, para muitas vidas, já liberou essa bênção. Mas a Bíblia diz, resiste ao diabo. Não deixa ele te dominar, resiste ao diabo. A Bíblia diz, você está sentado nas regiões celestiais, acima de principados e potestades. Você não está abaixo do inimigo, você está acima do inimigo. Ou seja, a Bíblia diz, eis que vos dou autoridade sobre toda a potestade. Eis que vos dou autoridade sobre demônios. Eis que vos dou autoridade sobre Satanás. Mas essa autoridade que o Senhor me deu, eu só posso usá-la se eu estiver na presença de Deus. Se eu estiver em pecado, eu vou ser acusado e não poderei usar aquilo que ele me deu. Eu só posso usar se eu não estiver em pecado. Ah, mas eu estou fraca, eu não estou em pecado. Então você pode usar. Porque o Senhor diz, através de Paulo, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A palavra de Deus com autoridade do céu. Eu estou pregando a palavra de Deus, como eu falei no início. A palavra está sendo pregada, mas com poder. Que poder é esse? O Espírito Santo é quem age na sua vida. O Espírito Santo é que te desperta. O Espírito Santo é quem te envolve. O Espírito Santo é quem fala. Eu estou aqui pregando, mas quem determina é o Espírito Santo. Quem é que vai dizer ou não? Se você está na presença de Deus, o Espírito Santo testifica. Se você não estiver na presença de Deus, não tem como o Espírito Santo testificar. Porque faz parte da justiça de Deus. Deus, ele quer abençoar a sua igreja. Mas para que ele possa abençoar, também tem que estar em obediência. Mas entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Deus, ele nos ama tanto, 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 que ele morreu por mim e por você. Mas ele morreu para nos dar a salvação. De ter o direito de morar no céu. Então, como aqui um homem de Deus, um profeta do Senhor, eu estou aqui para dizer, o arrebatamento da igreja, ele está muito próximo. Agora, tem muita gente que, porque nós estamos nos últimos dias, porque há mais de 10 anos atrás, a maioria das igrejas pregava sobre o arrebatamento. Prepara-te, Jesus vem, prepara-te, Jesus vem. Mas o livro de Mateus, capítulo 25, fala sobre as 10 virgens, que elas foram dormir. E está cheio de igrejas que estão dormindo. Muitas igrejas estão dormindo. Por isso que
inimigo, que são demônios, tem entrado em muitas igrejas. Porque os pastores estão dormindo. Os ministros que deveriam estar pregando, prepara-te, ó igreja, Jesus está vindo, prepare, eles estão dormindo. Ah, mas já faz 2000 anos, Jesus não vem, então não vai vir mais não, né? Já faz tanto tempo. Eles estão dormindo, eles não pregam mais sobre arrebatamento, não pregam mais sobre santidade, porque se ele prega sobre santidade, sobre pecado, a igreja não vai encher. Se pregar sobre pecado, a igreja não vai encher. Porque muitos vão sentir como comichões nos ouvidos. Ah, mas pastor, só fala sobre pecado, pecado. Eles não querem se consertar diante de Deus. Como não quer se consertar, ele quer ir para o céu sem se consertar. Mas aí a igreja começou então a pregar somente amor. É errado pregar amor? Da forma que está sendo pregado, é errado. Deus é amor, mas ele é justiça. E se nós não nos submetermos à vontade de Deus, não tem como haver salvação. Ele é amor, ele morreu por mim. Mas o que ele quer que eu faça é que eu obedeça a ele, através do Espírito Santo de Deus. Alguém fez uma crítica. Alguém fez uma crítica quando eu falei sobre o arrebatamento e falei sobre milhares e milhares de pessoas que descerão à sepultura. Aí alguém chegou e falou assim, mas por isso que eu já estou chateado com o crente, né? Por isso que eu estou chateado com o crente. O crente só fica amaldiçoando as pessoas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O diabo cegou o entendimento das pessoas. Então, quando prega-se a palavra de Deus e o profeta é levantado para dizer, assim diz o Senhor. O Senhor me usou para dizer, milhares de pessoas vão descer à sepultura. A única forma de salvação para quem conhece a palavra de Deus é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o único meio de salvação. Ou seja, você pode tomar todas as vacinas existentes no mundo. Pode tomar todas as vacinas que existem no mundo. E aí? Se você não tiver o sangue de Jesus sobre a sua vida, que isso vem através da obediência, você pode ser um dos que vão descer à sepultura. Mas não no sentido de ignorado. Né? Por quê? Porque a palavra de Deus diz no livro de Romanos, fala, a tua palavra foi pregada, Senhor. É que nem eu estou pregando aqui. A tua palavra está sendo pregada. Quem deu ouvido à tua palavra? Quem deu ouvido à tua palavra? Quem quer ir morar no céu, quem quer ser salvo, dá ouvido. E quem não quer, não dá ouvido. Quem quer ir morar no céu? Quem quer ser guardado por Jesus Cristo diante do caos que vem aí? Porque quando o Senhor falou sobre milhares de mortes, igreja, não é o que nós estamos vendo. A palavra de Deus está se cumprindo. Toda a palavra de Deus está se cumprindo. Mateus 24 está se cumprindo. Rigorosamente, Mateus 24 está se cumprindo. O princípio das dores está se cumprindo. O Senhor falou, olha, haveria sinais no céu e haveria sinais na terra. Nós temos visto sinais no céu. E temos visto sinais na terra. Viu agora esses dias aí? Os reportes. Mas o que está acontecendo? As ovelhas, o que está acontecendo? Os animais ficarem rodando em círculo. A Bíblia diz, haveria sinais no céu e haveria sinais na terra.
antes do arrebatamento da igreja, o Senhor mostraria sinais no céu e sinais na terra. Aí alguns estão atribuindo o que está acontecendo ao islamismo. Por quê? Porque na sinagoga deles, a única coisa que eles fazem porque não conhece Deus e religiosa, porque são religiosos, eles ficam lá andando em círculo, né? Cantando, recitando o Alcorão, eles andam lá e recitando o Alcorão, fica lá, ó, rodando em círculo. Aí quando os animais agora começam a rodar em círculo, opa! Tem a ver com o povo islâmico, não tem nada com o povo islâmico, não. Tem a ver com a palavra de Deus que ele diz, haveria sinais no céu e haveria sinais na terra. No deserto, no Oriente Médio, está tendo água. O que era seca, está tendo água. E o interessante é que Deus é tão tremendo que não está só água, né? Para molhar a cabecinha só, não. Para refrescar a cabeça, não. Está vendo inundações. Ou seja, nos lugares onde era deserto, que tanto tempo, a Bíblia falou que o Senhor ia fazer nascer água no deserto, rios no deserto. Mas isso se passou, né? Tanto e tanto tempo, que o que eles fizeram? No lugar onde antigamente era o rio, agora não passa mais rio aqui, é tudo seco, vamos fazer a nossa casa aqui. E fizeram a casa aonde é a passagem do rio. E o Senhor falou que ia fazer brotar água novamente. E o rio, de repente, as casas que estavam no lugar onde era o rio e fizeram casa, essas foram tudo derrubado. Mas o Senhor falou que isso iria acontecer. Então nós estamos no princípio. Nós estamos prestes a acontecer o quê? A Bíblia diz. 1 Tessalonicenses. Através de Paulo. Ele fala assim, olha, que haveria uma grande apostasia. E antes da grande apostasia, como o Senhor me usou na igreja para falar que haveria uma grande apostasia e o arrebatamento da igreja. O Senhor me usou como profeta. E ali eu estava na igreja, o Senhor falou, assim diz o Senhor, haveria uma grande apostasia. E nós vimos essa grande apostasia agora nesse final de tempo, agora, uma grande apostasia da igreja se dividir. Tivemos uma parte da igreja dando ouvido a demônios. Uma parte da igreja deixando a justiça de lado para dar lugar àquilo que é errado, àquilo que vai contra a palavra de Deus. E houve quantas e quantas igrejas a favor da droga, quantas e quantas igrejas, pastores, falsos pastores, mas estavam no nosso meio. Paulo fala, olha, estavam no nosso meio, mas saíram porque eles amaram o mundo. E nesses dias que nós estamos agora, o que aconteceu? Quantos pastores? Eu sou pastor. Mas Deus é amor. E Deus é amor, ele ama o homossexual. E ele vai pro céu desse jeito, não vai não. Se não se converter, vai pro inferno. Se o macumbeiro não se converter, vai pro inferno. Aqueles que servem ao diabo, se não se converter, vai para o inferno. Só há um caminho, é Jesus Cristo, é o caminho que nos leva para o céu. O único caminho é Jesus que nos leva para o céu. E a igreja foi dividida. Aqueles que são a favor de tudo que não presta. A favor do comunismo. E nós vemos o quê? Homens que estavam na igreja, mas servindo ao diabo dentro da igreja. Mas chegou um momento e o Senhor falou, haveria uma grande apostasia. Chegou um momento que aconteceu o quê? Não, nós somos cristãos, mas vocês não são cristãos, não.
Cristão radical, vocês não são cristãos, não. Nós somos cristãos, porque nós praticamos o amor. O amor que pode tudo. E Deus vai levar todo mundo para o inferno, não vai levar para o céu não, tá? Bem claro aqui. Se converta, porque é céu ou inferno, não há meio termo. Eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui como um homem de Deus para pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus. Você quer ir para o inferno? Ou você quer ir para o céu? Ah, mas eu vou para o céu na minha religião, não vai não. Joel 2:28. Joel 2:28. Assim como foi no tempo de Atos, vai acontecer, e nós estamos... Já está acontecendo em alguns lugares, o mover, o poder de Deus, em que as pessoas não vão ser religiosas e ir para a igreja com uma Bíblia debaixo do braço, somente voltar. Mas pessoas que vão viver para Cristo, ter um relacionamento com Cristo. O Senhor já está derramando a unção e o poder dele sobre muitos, mas haverá, como o Senhor diz, que o Senhor derramará do Espírito dele sobre toda a carne. Agora, sobre toda não significa quem não quer. Não significa que Deus, porque ele amou, vai derramar o poder dele sobre toda a carne, aquele que não quer. Ele vai derramar da unção do poder dele sobre aquele que desejar receber, ou desejar ser cheio, aquele que já é batizado com o Espírito Santo, desejar ser cheio. Por quê? Porque o Senhor derramará do Espírito dele sobre toda a carne, a qual o homem e a mulher de Deus vai fazer a diferença. Vai deixar o mundão aí. Você gosta de novelinha? Vai deixar a novela. Vai deixar tudo que pertence ao mundo. Porque, em primeiro lugar, é Cristo. E o que Cristo fez, o que o Espírito Santo fez no livro de Atos. Essa é a igreja real do livro de Atos, que não está sendo hoje, não. Principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Tem muitos pastores ricos que estão preocupados de continuar com seu dinheiro, com a sua riqueza. Tem muitos pastores ricos, milionários. E eu tenho falado como? A palavra de Deus diz no livro de Atos que não havia um necessitado sequer. Aí tem os pastores que viajam de jato para lá, para cá, guarda-costa para lá e para cá, paga guarda-costa. Irmão, a palavra de Deus é uma só. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme para guardar e proteger. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme a Deus. Aí tá cheio de pastor aí pregando o evangelho, rico, pregando o evangelho. Mas não crê na palavra de Deus. Prega a palavra, mas não crê na palavra de Deus. Misericórdia. Não crê na palavra de Deus. Ah, pastor, como que não crê? Não crê, por quê? Porque tem guarda-costa. A Bíblia diz, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme para guardar e proteger. Se eu tenho um anjo poderoso e eu não preciso pagar um centavo para ele me guardar, para ele me proteger, eu não preciso pagar nada. O que eu preciso fazer? Obedecer. O anjo do Senhor que está me guardando, ele só pode me guardar através que eu estou em obediência. Se eu não estiver em obediência, então não tem como ele me guardar. Ele não guarda aquele que está em desobediência. Quem está em desobediência, o diabo faz o que quer. Porque está em desobediência, tem que se arrepender. Mas o Senhor falou, olha, que derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. E o que acontecerá na vida desses que estiverem cheios do Espírito Santo? Eu já falei em outras lives, porque o Senhor me deu essa revelação um tempo atrás. Que o Senhor vai começar a mover através dos gravetos. Não é no púlpito, não é os pastores que vai começar a comover de Deus, não. Não, não. O Senhor diz, agindo Deus, quem impedirá? O Senhor falou comigo, agindo Deus, quem impedirá? Mas o Senhor vai começar pelos gravetos. Ele vai começar no banco da igreja, aqueles que para muito é fraquinho, vai começar ali.
Aqueles que, para confundir o pastor que diz que é sábio. Oh, eu tenho teologia, eu tenho tem teologia, mas não tem o poder, está de lado o poder, deixou o poder de lado, deixou a obediência ao Espírito Santo de lado. Deixou de lado. Mas o Senhor falou, eu vou começar pelos gravetos, eu vou começar pelos fraquinhos da igreja. Aí depois é que os pastores vão ser abençoados com a unção e o poder de Deus, porque é o Senhor. E no momento que a igreja começar a ser cheia do poder de Deus, a placa, eu sou assembleia, não é mais, eu sou batista, não é mais batista não, eu sou presbiteriano, não é mais presbiteriano não, eu sou da igreja do Nazareno, não é mais da igreja do Nazareno não. Quando você proferir a palavra de Deus, você falar da palavra de Deus, você vai falar de Jesus. Jesus versus Jesus e Jesus. Haverá somente um rebanho. Através desse mover, que é o último mover na terra, haverá um rebanho e um Senhor, que não é os pastores. Os pastores vão deixar de ser Senhor. Vai deixar de ser Senhor. E quem vai ser Senhor? Jesus. Porque todos, através do mover, e esse é o último mover, todos terão um relacionamento direto com Deus, e com Jesus e com o Espírito Santo. Em que o próprio Jesus, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo vem para adornar a igreja. Quem faz isso é o Espírito Santo. E ele está fazendo isso nas igrejas hoje? Muitas igrejas estão dormindo. O Espírito Santo ele vem para adornar e preparar a igreja para o arrebatamento, para o encontro com o Senhor nos ares. Ele vem para isso. Então, há um Senhor que é Jesus, e a igreja que é o rebanho. E os pastores? Os pastores nesse dia, eles serão também ovelhas. Um Senhor e uma igreja uniforme no mundo todo. Brasil, Estados Unidos, Europa. Uma igreja só, olhando para o Senhor e consumador da nossa fé, Jesus. E aí na live muita gente, eu tô fraco. Mas por que tá fraco? Porque não está olhando para o Senhor e consumador na nossa fé, que é Jesus. É o religioso fica fraco. Ele olha para o pastor, uma pincuinha ali, né? O outro fala mal ali, o outro ali, o outro. Ele fica olhando para... Aí ele sai da igreja, mas sai da igreja porque falta um relacionamento com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus. Eu estou falando aqui sobre algo espiritual, sobre o mundo espiritual, porque a igreja do Senhor não vive com um olhar na terra. A igreja do Senhor nasceu para triunfar em poder do Espírito Santo, Ramacantaramacai, em poder, em autoridade do Espírito Santo, Ramacalamaili. E quando você tem um relacionamento com Deus, você sabe que Deus é Senhor e Ele está acima do seu pastor. Se você tem um relacionamento com Deus verdadeiro, você sabe que Jesus está acima do seu pastor. O seu pastor pode falar, mas a última palavra é Jesus. A última palavra vem de Jesus. Por isso que na minha época, os meus pastores falavam, irmão, jejue, ore, jejue, ore e fale com Deus. Se submeta à vontade de Deus. Busca a vontade de Deus. Eu fui ensinado, irmão, a orar, a jejuar e a buscar a vontade de Deus. O meu pastor, ele dizia, busca a vontade de Deus. E o Senhor falava comigo diretamente ao meu coração. Ele falava comigo, me dava visão. Desde quando eu me converti até hoje, é a mesma coisa, não mudou nada. Ou seja, o Senhor me aperfeiçoou. Eu sou mais maduro quanto às coisas do Senhor para a minha vida. Hoje eu sou mais maduro. Por quê? Porque tudo o que eu passei foi um aprendizado para poder estar hoje diante de você, meu querido irmão, para dizer que o Senhor tem
uma grande obra a realizar na igreja dele, no meio do povo dele, para fazer a diferença nesse mundo. E nesse Brasil, muita gente vai se converter ao Senhor Jesus. Mas não vai se converter estando tudo numa boa. Entenda que se você estiver com dinheiro no banco, sua vida estiver tranquila, você não vai buscar Deus. Você não vai ter um período de comunhão com Deus, vai ser um religioso. Vai dobrar o joelho, Senhor, obrigado por esse dia, abençoa, Senhor, minha família, abençoa minha esposa, abençoa meus filhos, abençoa, Senhor, ó Pai, esse dia, Senhor, ó Pai, tu sabe que eu preciso de uma porta de emprego, Senhor. Ele me canta, Aramacai. É o religioso faz isso. Pastor, é o religioso faz isso, todo dia dobra o joelho, Senhor. Aí 5 minutinhos, 10 minutinhos de oração, 15 minutos de oração, Senhor. O religioso, toda vez que vai orar a Deus, é para pedir alguma coisa para Deus. E o Senhor diz, o Senhor já me mostrou, no dia que eu tive, uma das experiências que eu tive, de ver Jesus, o Senhor me deu essa graça de poder ver Jesus. E nesse dia, o Senhor não falou comigo muito, o Senhor falou comigo, mas uma das coisas que o Senhor falou, eu estou separando os meus adoradores. Aí eu digo, nas igrejas tem hoje adoradores. Na maioria das igrejas não tem adoradores. Porque o adorador adora a Deus em espírito e em verdade. O adorador que adora a Deus em espírito e em verdade, ele não adora a Deus em 5 minutos, nem 10 minutos, nem 15 minutos. O adorador não determina tempo. Um adorador não determina tempo para Deus, porque ele é um adorador. E o Senhor diz, eu estou separando os meus adoradores. Porque o adorador, quando entra na presença de Deus, quem determina? Aqui, um paralelo, vou te dar um paralelo aqui para que você entenda sobre o que é Deus, quem é Deus. Deus é tão tremendo, tão maravilhoso, que ele se relaciona com o homem. Ele nos ama de tal forma que ele nos relaciona conosco. Ele nos relaciona conosco através do Espírito Santo, de tão tremendo que ele é. Mas, em tempos antigos, no tempo de reis, que havia reis, né? Para se entrar na presença de um rei, primeiro, tinha que passar por alguém que tinha a responsabilidade de ir até o rei e dizer, olha, tem o fulano aqui, o cicrano, e ele deseja falar contigo, rei. Você vai ter uma hora com ele? Aí o rei, quem ele é? Aí havia o período de julgamento, tá? Que as pessoas iam diante do rei para ser julgado em determinadas coisas. Mas tinha aquele momento que a pessoa chegava diante do rei, que queria falar com o rei, e tinha que marcar um horário com o rei. Aí essa pessoa chegava diante do rei, se curvava diante do rei, e o rei, então, pode vir aqui. Aí, ele chegava, não muito próximo do rei, se curvava diante do rei, e ali ele colocava o que ele precisava. Ele falava, meu problema é esse, é aquele, eu estou passando por isso. Aí ele falava qualquer coisa, olha, uma perseguição, alguém matou alguém. Ele tinha algo a dizer, ele falava com o rei. Naquele momento que ele falava com o rei, aquela pessoa que pediu para entrar na presença do rei, ele só saía da presença do rei quando o rei mandava. Por isso que o Senhor diz, eu levantarei meus adoradores. Por quê? Porque o adorador, quando ele entra na presença do rei,
Quem determina isso vem através do Espírito Santo. Quem determina o tempo de adoração é o Rei, é nosso Deus. Quem determina se é 10, 20, meia hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, quem determina o tempo de adoração é Ele. E quando ele chegou o momento que ele fala, olha, agora pode levantar, pode ir embora. O Espírito Santo, ele age na nossa vida. Aí nós sentimos, porque eu tenho essa experiência de sentir agora, chegou o momento, né, que o Rei me está dando agora a minha oportunidade agora de sair da presença dele. Ou seja, ele continua comigo, o Espírito Santo continua comigo. Mas naquele momento, diante do Rei, o véu se rasgou de alto a baixo. Você tem autoridade, autonomia, através do Espírito Santo, através de Jesus. Você tem autonomia para entrar nos santos dos santos. Você pode entrar. Mas quando você entra, você não entra de qualquer jeito. Quando você entra na presença de Deus, não é de qualquer jeito. Aí o Senhor disse, eu estou separando os meus adoradores. No momento que o Senhor começar a encher as pessoas do Espírito Santo, as pessoas saberão, né, o que eu estou falando, muita gente entra no ouvido e sai no outro, saberão que é realmente adoração. Quando você entra na presença de Deus para adorar, você adora. E quando você tem essa experiência de estar na presença de Deus, do véu se rasgou e você está. Nem todo mundo está. Nem todo mundo está na presença de Deus. Existe duas repartições. Tem o santo lugar, onde está o menorá, o candelabro, com as luzes ali acesas, que representam o Espírito Santo. E ali é onde as pessoas entram. Agora, onde está a arca da aliança? Aí você falou, o véu se rasgou, mas eu tenho que entrar lá. E nem todo mundo entra lá. Aí quando nós crescemos, o Senhor, então, Ele nos ensina. Aí o véu está realmente aberto. Então, todo momento, porque eu tenho aprendido com o Senhor, Ele tem me ensinado a viver uma vida de oração. Diariamente. 24 horas. Uma vida de oração. Então, quando eu falo em mistério, é o Espírito Santo. Eu estou aqui falando da palavra de Deus para que você cresça. Entenda aquilo que está sendo falado. Mas no momento do mover, você vai então se colocar na presença de Deus para que Ele fale contigo. No momento do mover do Espírito. E nesse momento eu quero estar orando por você. Se você é um servo de Deus, já conhece a palavra de Deus, mas você está frio, eu vou estar orando para você, por você. Para que Deus venha agir na sua vida. Agora, se você não é cristão e você quer realmente morar no céu e não quer ir para o inferno, a única forma é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E depois ir para uma igreja evangélica. Tá? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador e ir para uma igreja evangélica. Não é para seita nenhuma. Não é para a igreja daqueles que te cobram. Né? Fala assim, olha, sacrifício. Se você ficar aqui na igreja, Deus vai te abençoar, mas você tem que sacrificar. Sai fora, que isso não é de Deus, não. A Bíblia fala bem claro, melhor é obedecer do que sacrificar. Essas igrejas de sacrifício, tá? Essas aí são falsos pastores comendo a carne da ovelha. Aceite Jesus como Senhor e Salvador. E procure uma igreja sincera, uma igreja evangélica sincera. Que não te cobre
para você receber a bênção de Deus, porque a bênção ela vem através da obediência. E você abençoa a igreja financeiramente porque você é salvo. Você é salvo, você não compra a bênção, você já foi abençoado por Deus através da libertação. Então você abençoa a igreja porque você é salvo. Você não abençoa a igreja para ser salvo. Você não abençoa a igreja para receber bênção. Você já recebe a bênção e você abençoa. Essa é a realidade do evangelho, real e verdadeiro. Mas está cheio de lobo por aí. Se você ainda não recebeu Jesus e você quer receber Jesus como seu Salvador, faça essa oração comigo nesse momento. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu desejo morar no céu. Eu creio, através da palavra que foi pregada, que só há dois caminhos. Só há o céu ou o inferno. E eu quero ir para o céu. E em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, as minhas iniquidades. Em nome de Jesus, inscreve nesse momento o meu nome no livro da vida. E me ensina a te obedecer para ir para o céu. Transforma a minha vida. Me liberta de toda opressão maligna. Me liberta de tudo que não provém de ti. Em nome de Jesus. Eu quero andar contigo. A minha vida eu coloco nas tuas mãos. Abre a porta de uma igreja para que eu possa congregar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se você crê, procure uma igreja. E Deus vai te abençoar grandemente. Seja abençoado e depois abençoe o ministério, aonde você for. E se você conhece a palavra de Deus, está se sentindo fraco, assim como Timóteo, renove os dons espirituais que é em ti. Ramakalamai, chore ele me cantará, macalamai, chore ele me calamai, chore ele me cantará, macai. Ramalamai limo, chore ele me cantará, macalamalai li. Rama cantará, mai limo, chore ele me cantará, macalamai, chore ele me cantará, macai. Ramakalamai limo, chore ele me canta. Senhor, o teu Espírito, Pai. O teu Espírito Santo, Senhor, envolva, Senhor, a cada um neste momento que deseja, que quer, Senhor, mudança, que deseja, meu Pai querido, sentir a Tua presença e deseja, meu Pai, servir ao Senhor e andar em novidade de vida, Pai. Em nome de Jesus, enche, renova, restaura, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Aviva o dom, meu Pai. Aviva os dons espirituais, Senhor, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Aviva os dons espirituais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a Tua igreja, meu Pai, venha, Senhor, ser levantada com poder, com autoridade, para pregar a Tua palavra, para andar na Tua presença, Senhor, e ter experiências contigo. Abra os céus neste momento, Ramá, Cantaramacai. Oh, Ramacalamaili, aquele que crê diz a Tua palavra, aquele que crê do seu interior fluirão rios de água viva, Ramá, Cantaramacalamaili. Aquele que crê seja renovado, aquele que crê seja renovado, aquele que crê seja renovado, Ramá, Cantaramacai. Seja renovado, Ramalamaili, Muchurili, me canta, Ramá, Calamaili. Cura, Senhor, as feridas, Senhor, Ramá, Calamaili, Muchurili, me canta. Oh, ele me cala, mas ele me canta, Senhor, que a Tua igreja aprenda, meu Pai, a se relacionar-se contigo através da pessoa do Espírito Santo. Que a Tua igreja aprenda a se relacionar contigo, Ramá, cantarama, calamaili, Ramá, cantaramacai. Ramá, calamai, ele me canta, Ramacai, ele me calamai, ele me calamai, ele me canta. Oh, Senhor, a angústia, Senhor, do coração, Senhor. Oh, Ramacalamalamai, ele me canta, Senhor.
Oh, meu Pai, ele me canta, Senhor. Oh, assim como em Gileade, Ramacalamaili. Passa o bálsamo, Senhor, ele me canta. Passa o bálsamo, Senhor, passa o bálsamo, Senhor. Ora, Senhor, o teu poder, a tua unção sobre a tua igreja, que a igreja venha ser renovada em nome de Jesus, restaurada em nome de Jesus, para fazer a diferença nesse dia na terra. Ora, ele me canta. Abra os olhos espirituais, Senhor. Fala, Senhor, à noite com a tua igreja. Ele me canta. Renova as forças espirituais, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele me canta. Oh, Ramakalamalamali, Ramakantaramacai. Oh, ele me canta, Ramalamaichur, ele me cai, Ramakalai. Oh, ele me canta. Oh, Ramakalamaili. Oh, ele me canta, Ramacai. Assim diz o Senhor para ti, igreja, Ramakalamaili, ele me canta. Levanta, Ramacalamaili, ele me canta. Levanta, Ramacalamaili, falarei contigo, Ramacalamaili, ele me canta. Não te levantei, Ramacalamaili, para estar prostrado, Ramacalamaili. Mas a luz, Ramacantaramacai, do meu espírito, Ramacantaramacai. E tu sabes, ele me cantaramacai, porque estás assim, ele me calamaichor, ele me canta. Oh, Ramacalamaili, ele me cantaramacai. Te levantei, Ramacalamaili, na terra. Oh, ele me cantaramacai, para esses dias, Ramacantaramacalamaичо. Para te usar com poder, com autoridade, ele me cantaramacalamaичо, ele me cantaramacai. Te tiro do deserto, Ramacalamaili. Te tiro do deserto, Ramacalamaili, ele me canta. Oh, canta, 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 Ramacai. Canta, Ramali, ele me canta, ele me canta, Ramacai. Oh, ele me cala, ele me canta, Ramacalamaili, Ramacalamaili. Oh, Ramacalamaili, ele me canta, Ramacai. Para fazer a diferença, Ramacalamaili. Sinto o renovo do meu espírito sobre ti, Ramacalamaili. Sinto o renovo do meu espírito, Ramacalamaili, ele me canta. Oh, Ramacalamaili, Ramacalamalamaichor, ele me canta. Oh, Ramacalamalamaichor, Ramacantaramacai. Oh, Ramacalamaili, ele me canta, Ramacai. Ramacalamaili. Lembra-te, Ramacalamaili. Lembra-te quando eu te usava, Ramacalamaili. Oh, Ramacalamaичо, ele me canta para orar. Para orar. Oh, ele me canta e tu sabes que eu usava, Ramacantaramacai. Oh, Ramacalamaili. E se alegrava na minha presença, Ramacalamaili. Ramacantaramacai. Não fique mais prostrado, Ramacalamaili. Eu sou contigo, Ramacalamaili, ele me canta. Te usarei, Ramacalamaili, Ramacantaramacai. Eu falarei, Lamaili, no momento ele me canta. Oh, Ramacalamalamaichor, ele me canta. Falarei contigo, ele me canta, Ramacai. O meu espírito não é de confusão, ele me canta, Ramacai.
Mas eu falarei, Ramakalamaicho, e te usarei, Ramakalamaili. Grandes coisas, Ramakalamaili, sinais, Ramakalamacho, ele me canta, Ramakalamaili, mucho, muito, Ramakai. Não te dão nada, Ramakalamaili. Mas eu levantei, ele me canta, Ramakai. Levantei muito, ele me canta, e levanto, Ramakalamaili, para confundir o sábio, ele me canta, Ramakai. Porque eu acho, eu faço, eu realizo, ele me canta na terra. Porque sou eu, ele me canta. Oh, ele me cala, mas ele me canta. E muitos se confundirão, ele me canta, Ramakai. Porque eu farei, não é por força, Ramacai, mas é o meu espírito agindo no meio do meu povo, ele me canta, Ramacai. Ele me canta, Ramacai. Mortos ressuscitarão, Ramakalamaili. Oh, ele me canta, Ramalamaichor, ele me canta, Ramacai. Assim como Ezequiel, ele me cala, Maichora, Lamacanta, Ramacai, levantei meu profeta, Ramacai. Oh, ele me canta, Ramalama, ele mochor, ele me canta, Ramacai. E pregava contra o pecado, ele me cala, Maichor, ele me canta. Oh, ele me canta, Ramacai. Aramalamacho, minha vinda está próxima. Ramakalamacho, ele me canta, Ramacai. Oh, ele me canta, Ramakalamacho. Ande comigo na minha presença e ser santo. Ramakalamailimocho, ele me canta. Oh, ele me calamailimocho, ele me canta, Ramacai. Deus Todo-Poderoso, aleluia, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Oh, Pai da glória, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, oh Pai, no início da live, meu Pai. Oh, Senhor, alguém, Senhor, oh Pai querido, não lembro agora no nome, Pai. Oh, o Senhor estava com tumor, Lamakalamaili, mas assim, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Toca, Ramakalamaili, nesta vida agora, Pai querido, em nome de Jesus. Toca, Ramakalamaili, Ramakantaramacai. Remova, Senhor, passa o bisturi, Ramakalamaili, o teu anjo. O teu anjo, ele me canta, Ramacai, realiza a operação, Ramakalamaili. Oh, Ramakalamailamaitchor, ele me canta, Senhor, Ramacai. Oh, ele me canta, Ramalamaili, Senhor. Oh, Ramakalamaili, remova, Senhor, este tumor, Ramakalamaili. Renova a saúde, ele me canta, Ramacai, desta pessoa, Ramakalamaili, ele me canta. Oh Deus, para a honra e glória do teu nome, Senhor da glória, aleluia. Oh Pai, Ramakalamaili. Oh meu Pai, toca, Senhor, na coluna, Senhor, em nome de Jesus. Problemas na coluna, Ramakalamaili. Toca, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Da cabeça aos pés, Ramakalamaili. Qualquer deformação. Oh, ele me canta, Ramacai. Um braço, um pé maior do que o outro, Ramakalamaili. Ele me canta, Ramacai. Oh, Ramakalamaili, Senhor. Cura, Senhor, a coluna. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Nervo asiático, Ramakalamaili. Ramakai. Ramakalamaili. A tua mão, ele me canta, Ramacai. Oh, ele me canta.
deformações nas pernas, deformações no joelho, ele me canta, deformações nos pés. Orilamacalamacho, Rilamauchorelamacai, Ramacalamaili, Orilimacalamacho, ele me canta. Os pés, Ramacalamaili, Ramacalamaili, Louchorelamacai. O teu poder, Lamacantaramacalamaili. O teu poder, Amacalamaili, Monchor, ele me canta para curar, para colocar na formação correta, Senhor, ó Pai. Essa perna, os joelhos, Ramacai, os pés, Ramacalamaili. Ora Lamacalamaili, Monchor, ele me canta, Ramacalamaili, ele me canta, Ramacai. Oh, toda dor, meu Pai querido, no ombro, ele ama o chora, lama, calama, ele me cantará macai. Oh, problema nos rins, ele me cantará macai. Toca, Senhor, toca, ramacalama, ele me canta, remova toda dor, remova toda enfermidade, ele me canta. Oh, Pai querido, em nome de Jesus, cura, Senhor, esse rins, Senhor, ele me cai, cura, traz saúde a esse rins, ramacalamaili, ele me cai, lamachou, ele me cai, receba a saúde em nome de Jesus. Ramacantaramacai, ramacalamaili, mochou. Ramacalamachor, ele me canta, Ramacai. Oh, Ramacalamalamachor, ele me canta, Ramalamaili. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como eu falei, né? Eu não sou profeta de baseada, de ficar não, mas aqui, se o Senhor usar, ele faz como ele quer. E se você que estava com problema na coluna, nos ombros, nos pés. Orama, cantaramacai, creia. Se Deus realizou um milagre, né? Esteja então falando, né? Compartilhando. Se você for renovado também, compartilhe, não nessa live, porque nessa live ainda não tem, né? Não fica registrado, né, as pessoas que falam aqui, mas elas não ficam registradas. Eu sei que quando tiver 1000 pessoas, talvez a forma pode ser diferente, né, de poder interagir com as pessoas depois da live. Mas essa live ainda, né, as pessoas falam, mas depois que ela fica ali gravada, eu não consigo entrar para saber, né, quem falou, quem não falou, para chegar a interagir com as pessoas, tá? Mas que Deus abençoe sua vida. E se você crê no Senhor, esteja então compartilhando, esteja também convidando pessoas, né? E se inscreva na live. Algumas pessoas me mandaram presentes, só que eu ainda não posso receber, só posso depois receber os presentes, mas quando eu tiver 1000 pessoas inscritas. Eu tenho 300 e poucas. Quando eu tiver 1000 pessoas, aí os presentes que eu ganhei, aí eu poderei, né, estar resgatando o presente, tá? Mas se inscreva, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe sua vida. Isamari, né? Deus abençoe. Amanda, Deus abençoe sua vida também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Maria, né? Deus abençoe sua vida. Ana Borges, Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus.